Olá, vamos para mais um vídeo. Eu quero falar hoje sobre os princípios de riqueza. Eu vou falar duas dicas que fazem parte então de um conjunto de várias outras, né? Os princípios. O que são princípios? Princípios é aquela coisa que é a base, a raiz de alguma coisa. Então é a causa primeira de alguma coisa. Então, dois princípios da riqueza. E como é que você pode trabalhar isso para fortalecer a sua programação de mentalidade de riqueza? Mas antes disso, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece, sou Master Coach, consultor educador financeiro. Eu te convido para te inscrever no canal, tá? Dê o seu like, comente, compartilhe. Principalmente se você está acompanhando essa série de 21 vídeos, de 21 dias, tá? Você, então, compartilhe com um número de pessoas maiores aí, das suas relações, para que você, então, possa contribuir mais para pessoas que você queira bem. Afinal, esses vídeos dos 21 dias vão ficar por um tempo limitado, depois vai ficar apenas para o pessoal que faz parte do meu curso Finanças Pessoais. É um bônus especial que eu vou deixar por lá. No mais, então, link aqui na descrição desse vídeo, conheça mais no Instagram, acompanhe no Telegram e seguimos junto aí nessa série. Muito bem, o que são essas dicas então dos princípios de riqueza? Tá? Tem de uma forma bastante vasta no livro do T. Harv Eker, né? O Segredo da Mente Milionária, e então assim fazendo uma pinçada de alguns deles vou falar aqui. A primeira coisa então é o seguinte: você é o único responsável pela sua situação financeira, tá? Não existe outra pessoa, não existe alguém, não existe um governo, a política, o mercado. Então, essa é o primeiro passo, o primeiro ponto para a gente considerar aqui. Então, a responsabilidade é sua, o jogo está nas suas mãos. Tá? A culpa, então, culpar os outros não vai resolver. Tá? Outra coisa também, que racionalizar ou desculpar-se também não vai resolver. Então, até pode dar uma aliviada, mas não resolve nada. Então, racionalizar é dizer assim, bom, o dinheiro não é importante. Desculpar é dizer assim, bom, o problema não sou eu, o problema é a economia, o problema é meus pais que não me ensinaram, o problema é o meu trabalho, enfim, isso é uma desculpa. Tá? E reclamar também, que é outra forma de você reclamar sobre as condições, sobre de modo geral, um hábito de reclamar, você atrai mais coisas disso, perde seu tempo e não resolve. Então, essas situações, essas formas de pensar, elas estão, na verdade, aprisionando se você estiver dentro desses princípios aí. Ou seja, não está se trabalhando. Depende de você, não tem o que fazer. Então, isso significa, em outras palavras, resumindo, ser vítima. Ser vítima e ser rico, né, conforme o Eker fala, é impossível. Ou você escolhe ser a vítima, ou você escolhe a riqueza. E a riqueza aqui no sentido não é de você esbanjar, de ser aquela figura que vai ostentar coisas. Não. Riqueza no sentido de viver uma vida de qualidade, com a quantidade de dinheiro que faça você fazer com que a vida seja próspera, feliz, confortável e com liberdade financeira. Enfim, você trabalhar de uma forma desse jeito aí, né? Bom, então você ter o controle, estar no comando da sua vida financeira. Então, não existe vítima, não adianta. Tá? Uma forma de trabalhar isso é fazer declarações. Né? Você escrever declarações ou falar. Então, assim, uma sugestão de declaração para essa situação de vitimismo seria do tipo assim: eu crio meu próprio grande sucesso financeiro. Por exemplo, uma declaração com mais ou menos dessa forma. E as ações, né? Se você se sentir que está culpando alguém, se justificando, como eu falei antes, reclamando e tiver essas coisas identificadas, você tomar consciência disso, então você pode trabalhar isso fazendo o seguinte exercício. No final do dia, a primeira coisa, parar com isso. Você se dá conta, tomar consciência e parar. E o segundo passo é, no final do dia, você fazer um exercício. Anote, lembre-se, então, e anote de uma coisa muito boa, muito positiva que aconteceu e uma coisa muito ruim, muito negativa. E aí pergunte-se sobre essas lembranças que você ficou, qual foi a sua parte de envolvimento nessa criação? Qual a responsabilidade que você tem em ter criado isso? Do ponto de vista de você, então, assumir
mais aquelas coisas que você poderia estar escapando, dizendo que isso não depende de você. Então esse é o exercício. Ponto número 2, tá? Ou seja, a dica número 2, ou o princípio número 2 de riqueza, tá? Trabalhando a riqueza, podemos botar outro nome assim, é o compromisso com a riqueza. Aqui tem algumas coisas bem interessantes que eu acho importante nós olharmos, que é a questão de o significado que nós damos para algumas palavras, tá? Então, o principal motivo, uma frase interessante, o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que querem. Bom, isso já falei em vários vídeos, e isso é um princípio lá do Napoleão Hill no Pense e Enriqueça, tá? Que é você definir claramente aquilo que você quer, em detalhes, você sentir isso como sendo algo específico, sentir dentro de você, etc. Bom, então essa é a forma, é querer e saber como fazer este movimento, tá? Bom, se você não faz isso, o que acontece, tá? A sua programação de riqueza, a sua mentalidade de riqueza tem no seu subconsciente uma confusão. Uma confusão de que, bom, mas o seu subconsciente como se fosse uma outra entidade, imagine assim, é você mesmo, mas imagina ele se fosse pensar dessa forma separada. É o seguinte, ele vai dizer assim, bom, mas vem cá, para onde que eu vou? O que eu faço? E quando não tem isso com clareza, fica parado, as coisas não saem do lugar e é a estagnação. Bom, então, diante dessa confusão, uma coisa importante é você ver como é que você fala. Por exemplo, eu quero ser rico, tá? Bem objetivamente, bem direto, eu quero ser rico. Essa frase, dessa forma, ela é fraca, tá? E ela quase certamente, com quase 99% de possibilidade, não vai levar ao que você quer. Querer ser rico, todo mundo quer. Então, isso é vago. O querer, ele é um processo que anda em círculo. É como se não chegasse a lugar nenhum. Então, essa frase é fraca. Vamos fazer uma frase um pouquinho melhor, que seria, eu escolho ser rico. Já melhorou um pouquinho. Porque aí é você assumindo a responsabilidade, tá? E que é o objetivo desse princípio, é você assumindo a responsabilidade. Eu escolho. Mas ainda não é melhor. A melhor de todas é, eu me comprometo a ser rico. Quando você faz essa fala, conversa com você mesmo, você está então colocando-se no nível maior. Você está dizendo que você está disposto a fazer 110% do que precisa ser feito, trabalhar 16 horas por dia, estudar o que for necessário, por um período da sua vida, de 5 anos, 10 anos, enfim, você se comprometeu. Então, essa frase, ela é forte, tá? E, bom, então faça o seguinte exercício. Diga para você mesmo, eu me comprometo a ser rico. Agora, e mentalmente, eu me comprometo a ser rico. O que você sente? Tá? Perceba isso. Tá? Pessoas então ricas, né, elas são pessoas que se arriscam. Tá? Tudo isso que eu estou falando tem a ver com um processo de se arriscar, de se disponibilizar, de se tornar, na verdade, fazer o caminho do guerreiro. Tá? Aquela coisa de você então trabalhar 16 horas se precisar, você acordar cedo, você trabalhar de madrugada, às vezes, em alguns momentos, eu conheço pessoas que fazem isso por conta da rotina da sua vida. Isso não significa que você está se matando para a vida toda. Não, você está fazendo isso de forma consciente, por um período, com um planejamento, sabendo que isso vai fazer parte apenas de um espaço de tempo porque você está comprometido, tá? Para cumprir uma meta que você definiu claramente que você quer. Bom, quase concluindo, então, as ações para você fortalecer essa questão do compromisso com a riqueza. Bom, escreva uma frase sobre o motivo que impele você a buscar o enriquecimento, para você ser rico. Que frase seria essa? Tá? Bom, leia essa frase, então, para um amigo, ou um parente, ou sua esposa, um filho, uma filha. Você vai ler essa frase. Aí você combina com a pessoa para que, no final, ela diga para você, eu confio em você. E, ao mesmo tempo, você vai dizer obrigado. Essa frase poderia ser, se seu nome é João, José, Maria, enfim, Paula, você vai dizer põe o nome lá, seu nome lá, e diz assim, eu me comprometo a ser milionário, define uma data, 25 de dezembro do ano de 2030. Dá um espaço para isso acontecer, tá? Você fez uma declaração. E então essa pessoa que você escolheu vai fazer o que eu falei, vai lhe dizer que confia em você, você vai agradecer e terminou então esse teatro. Tá? Depois disso você faça uma observação, o que você sentiu. Se você sentiu um estado de liberdade, um estado aliviado,
ou até de medo, parabéns. Então você conseguiu mexer com o seu subconsciente, programou e está funcionando. Se você não sentiu nada, então você tem que voltar, tem que examinar e refazer essa programação. Ok? Bom, basicamente esse foi o vídeo de hoje para falar sobre os princípios de riqueza, dando algumas dicas e usando esse exercício um pouco de mexer com o seu subconsciente, enfim. Então, ficamos por aqui então, e lembrando que isto que nós fizemos é mexer com a programação que você tem. E de duas formas. Primeiro, temos que sair, você, eu e todo mundo, se tivermos essa situação, sair da situação de vítima, tá? E sair e entrar para a situação de comprometimento. Então é um estado então de um movimento que precisa basicamente tomada de consciência, tá? E decidir, então você mesmo decide. Decido manter o que eu tenho ou decido mudar para algo que eu desejo e que eu me comprometo a fazer. Tá certo? Então é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.